Bem-vindo, irmãos e irmãs. Com muita alegria. Se você estiver assistindo esse vídeo, é porque você está interessado no projeto que eu estou fazendo. E também deve ter assistido o primeiro vídeo, onde nós destacamos por que Eva e não Adão. O que pesou na balança para a serpente escolher Eva? Amém? E agora vamos entender como é que foi essa armadilha. Talvez esse assunto nosso passe dos 10 minutos, então provavelmente nós vamos ter 2 vídeos em relação a esse tema, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a serpente, a palavra de Deus diz assim em Gênesis 3, capítulo 1. Ora, a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor tinha feito. Este disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, vamos pensar um pouco e tentar nos transportar na situação com relação a Eva, quando ela se encontrou com essa serpente. Em primeiro lugar, qual é o animal astuto que hoje podemos dizer, a não ser pela afirmação do nosso Deus, que é a serpente, né? E ela andava sobre as suas patas, né? Devia ter as patas. Mas o que eu vejo interessante em relação à observação de Eva é que ela falava. Então, note-se uma situação interessante. Lembra quando nós falamos da mulher, sobre as características, né? A mulher é muito curiosa também. A mulher, ela tem essa questão de entender o que está acontecendo. Então, veja bem, esse primeiro versículo, vamos colocar até o ponto de que a serpente, esta disse à mulher. Então, ela falou, ok? Mas acontece que, veja bem, Deus criou o homem e criou a mulher imperfeito? Não. Deus, a palavra de Deus diz que ele sempre visitava Adão, né? Adão, depois Adão e Eva, né? A palavra de Deus não fala, mas consequentemente essa visita era constante. E nessas visitas, Deus simplesmente ensinava, abençoava, conversava com Adão, tirava algumas dúvidas, instruía algumas coisas. E isso direto do próprio Deus. Além de Adão e Eva ter nascido de uma obra perfeita, também ela foi alimentada pelo nosso próprio Deus. Então, Adão e Eva não eram burros, não. Eles eram inteligentes, eles conheciam as coisas. E Deus devia ter falado para ele também sobre a questão de mortalidade e imortalidade, se Adão poderia morrer ou não poderia morrer, a questão do espírito também, né? O espírito fazia essa ligação com Deus, enfim, Deus com certeza instruiu Adão e Eva e fez a única observação, né, sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal, ok? Então, veja bem, a Eva conhece a serpente e se ela chegasse para a serpente e logo dissesse assim, e assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, não é isso aí. Então, o nosso texto, ele para, esse disse à mulher. Então, provavelmente, a serpente não ficou nessa conversa direta sobre Deus. Atiçou a curiosidade. Você fala, tal. Sim, tal.
Aí eu falo, Deus me fez assim, tal, nessa condição. Enfim, eu acredito que Eva teve um certo tempo de diálogo com a serpente. E nesses diálogos também ele falava para ela: olha, e os frutos que você come? Ó, esse fruto aqui não é melhor que esse aqui não é melhor que aquele, e assim tal. Ah, você viu que animal diferente? Olha, não existe um outro animal que nem eu, só eu falo. Só eu tenho essa capacidade de estar conversando. Provavelmente essa conversa rolou, ok? Então, se ele chega e diz, e fala, questiona para Eva, a Eva certamente não iria cair na armadilha. Então, eu creio que isso foi gradativamente falando com Eva. Então ele fala assim, e no decorrer do tempo ele vai dizer, tá vendo esse fruto aqui? Né? Esse fruto é mais bonito que os outros, você percebeu? Fala com Eva. De que árvore que ele estava falando isso? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela podia até concordar, olha, concordou, tá? Olha, realmente, ele é muito bonito, ele é muito bonito. Aí ele disse para ela, no momento certo, que ele percebe que ela começou a acreditar nele, porque quando ele logo disse assim à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Vejam bem, irmãos, nesse momento, a serpente, ela mostra para Eva que ela conhece as palavras de Deus. A serpente mostra para ela que a serpente sabe sobre essa instrução de Deus. Então, se ela sabe essa instrução de Deus, eu vou confiar um pouco mais nela, porque ela está falando algo que Deus falou. Amém?